Olá, tudo bom? Hoje a nossa reflexão, a nossa meditação é sobre aquilo que o nobre projeta. Lá em Isaías 32, o versículo 8, fala que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Então, uma das primeiras coisas para que nós consigamos projetar coisas nobres realmente é você ter um propósito nobre. E propósitos nobres são dados por Deus, são colocados por Deus no nosso coração para que possamos desenvolver determinadas habilidades, para que possamos cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso é que o nobre ele projeta coisas nobres e na sua nobreza ele perseverará. Então, nobreza é algo de excelência que Deus coloca no nosso coração. A palavra de Deus diz que Ele coloca em nós tanto o querer como o efetuar. Mas claro, nós precisamos conhecer a nós mesmos, conhecer quais são os nossos dons, os nossos talentos, quais são os nossos as nossas afinidades, quais são as coisas que nós já conseguimos desenvolver bem, aquelas que nós precisamos ainda trabalhar. Ou seja, nós precisamos saber quais são as nossas fortalezas, as nossas fraquezas, identificar oportunidades que estão à nossa volta para conseguir realizar propósitos divinos na nossa vida. Então, se o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará, então tudo que nós precisamos é de um ponto de partida de prestígio. É um ponto inicial onde possamos realmente ter uma direção, ter uma meta, ter um alvo. Então, para que possamos projetar algo, nós temos que muitas vezes até ter um problema. Quando nós trabalhamos com projetos, um projeto ele surge a partir de um problema, de uma necessidade, de uma dada realidade, de uma circunstância que precisa de uma intervenção, que precisa de uma resolução. Então, tudo aquilo que você, à sua volta, olha e identifica, algo que pulsa no seu coração, que te chama a atenção, que te faz despertar para aquela realidade, com certeza esse é o teu desígnio, esse é o teu propósito, porque é algo que move o teu coração. Se você tem o desejo de interceder por pessoas encarceradas, se você tem o desejo de trabalhar com determinada categoria de pessoas, então esse é um propósito que você tem, essa é uma meta. Se você tem qualquer propósito no seu coração que foi dado por Deus para que você realize, para que você desenvolva, Ele mesmo é quem coloca esses sonhos, esses desejos de realização no nosso coração, para que possamos desenvolver algo poderoso e sobrenatural para Ele. Mas existe também toda a nossa parte que precisa ser feita para que possamos verdadeiramente não estar desperdiçando energia à toa. Porque para nós projetarmos algo nobre, nós não podemos dissipar energia, nós não podemos perder tempo, nós não podemos validar na nossa vida coisas que são desnecessárias. Nós precisamos, para trabalhar com projetos nobres, ter foco. Precisamos de uma direção. Muitas vezes nós estamos embaraçados com várias direções, sem saber o que fazer, mas tudo o que nós precisamos saber a respeito da nossa vida, a respeito do nosso futuro, está em Deus. Lá em Jeremias 33, o versículo 3, que é um texto que eu amo, fala para clamarmos a Ele. Ele diz: clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se nós estamos andando em círculos sem saber a direção, é porque em algum momento nós perdemos a rota, nós perdemos o fio da meada, nós perdemos a direção do propósito divino, do projeto nobre que Deus tinha para a nossa vida. Porque assim como aquele povo que ficou peregrinando no deserto por 40 anos, perdeu a rota,
da Canaã que Deus tinha para eles, muitas vezes nós podemos estar também perdendo tempo, andando em círculos, andando em várias direções, sem conseguir chegar na rota que Deus deseja, que Deus idealiza para as nossas vidas. E o Senhor quer nos fazer trilhar um caminho de êxito, um caminho de sucesso no projeto que Ele quer realizar para a nossa vida. Você sabia que a principal causa do fracasso da maioria das pessoas é a falta de metas claras? Metas que sejam específicas, metas que sejam atingíveis, são coisas que você realmente pode alcançar. E a falta de um plano para desenvolvermos essas metas é algo que também nos leva a fracassos. Existe um texto na palavra de Deus que fala que um homem foi edificar uma torre, mas ele não soube planejar, ele não soube calcular bem e ele não conseguiu terminar aquilo que ele começou. E isso nos chama muito a atenção porque nós precisamos concluir tudo aquilo que iniciamos, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida emocional, na nossa vida ministerial. Nós precisamos saber exatamente em qual etapa nós nos encontramos. Nós precisamos monitorar tudo aquilo que já estamos desenvolvendo, que já alcançamos, e tudo o que fizermos precisa ter sempre um propósito. Nós precisamos de um propósito de vida, porque o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza ele perseverará. E para que nós tenhamos muito bem elaborado esse propósito para a nossa vida, não existe outra maneira senão a de caminharmos alinhados com Deus, guiados pelo Espírito Santo. Precisamos compreender o propósito de Deus primeiro para a nossa vida e criar a realidade que Ele deseja para nós. Eu, por exemplo, recebi um certo dia uma palavra onde Deus me disse que eu trabalharia com várias categorias de pessoas, que Ele me daria habilidade para trabalhar com crianças, adolescentes, adultos. E eu, por muito tempo, fiquei achando que isso seria algo sobrenatural e que eu não precisaria buscar nada para que isso acontecesse. Então eu fiquei esperando realmente cair do céu, que tudo aquilo que foi dito fosse evidenciado em algum momento da minha vida. Mas quando eu adquiri maturidade, eu entendi que eu precisava ser facilitadora dos projetos divinos. Ora, uma vez quando Deus chamou Jonas para ir pregar a Nínive, ele precisava fazer esse caminho de chegar até Nínive e de proclamar a palavra. E muitas vezes nós queremos que tudo caia do céu e não nos preparamos para o que Deus tem para as nossas vidas. E no final nos tornamos incrédulos, porque vamos dizer, Deus falou e não cumpriu. Mas existe sempre a nossa parte que precisa ser desenvolvida, que precisa ser feita. Assim como aquele povo que saiu do Egito com uma promessa de chegar a Canaã. Mas essa promessa, ela demorou muito para se realizar, porque eles não se adequaram e não se encaixaram no projeto divino e naquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Então, nós precisamos identificar qual é o propósito de Deus para a nossa vida, quais são as coisas que Deus precisa trabalhar em nós e que pensamentos nós estamos cultivando a respeito desse projeto que Deus tem para as nossas vidas. Descubra qual é o seu projeto, qual é o propósito divino que Deus tem para a sua vida, para qual causa Deus te chamou para intervir, para quais circunstâncias Ele te chamou para alterar, para modificar realidades. Porque Deus chamou cada um de nós com um propósito específico, com um motivo específico, com algo para realizar. Veja bem que Jesus, quando veio, lá em João fala que Ele se esvaziou de si mesmo e veio tabernacular-se entre nós. Ele veio com uma meta, com uma missão, com um propósito. E esse propósito
foi muito bem estabelecido, e essa missão ele trabalhou em cada momento, em cada fase da vida dele. Ele buscou conhecimento, ele buscou se aperfeiçoar. O tempo todo ele estava no templo, ele estava conversando com os intelectuais da época, com os escribas, procurando conhecimento, procurando saber, se respaldando. Então ele foi crescendo, a Bíblia fala que ele crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, para que você cumpra o seu propósito, você precisa de crescimento, crescer na sua sabedoria, crescer na graça de Deus sobre a sua vida. Então eu quero deixar aqui essa palavra para você que deseja crescer em qualquer área da sua vida. Então foque naquilo que a palavra de Deus diz, Isaías 32, versículo 8, que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Nós não podemos jamais projetar algo nobre se essa nobreza não veio do coração de Deus, porque todo dom perfeito vem do Senhor, vem do Pai das luzes, em quem não há nenhuma mudança, nenhuma sombra, nenhuma variação. Ele é quem coloca sonhos nobres no nosso coração, e somente Ele pode nos levar a realizá-los, porque a palavra de Deus também diz que é Ele quem opera em nós o querer e o realizar. Então tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, que Ele almejou realizar na nossa caminhada, na nossa jornada, Ele conta com a nossa parte. Nós precisamos desenvolver a nossa parte e nos adaptar às condições que Deus quer. Assim como Jesus fez, Ele crescia, Ele não ficava estagnado. E Ele crescia de uma forma completamente nivelada, na idade cronológica, na idade emocional, na vida espiritual, no conhecimento. Ele crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Que com essa palavra o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento para nos adequarmos ao projeto divino que Ele tem para cada um de nós, e que não sejamos um embaraço para a nossa própria vida, para que não estejamos andando em círculos e dificultando o projeto de Deus para a nossa vida, porque a palavra fala que Ele quer nos dar o final desejado. Lá em Jeremias 29, versículo 11, fala que se nós pedirmos, se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos ouvir, porque o propósito dEle é realizar os desejos do nosso coração. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre a nossa vida e nos dê paz, hoje e em todos os dias da nossa vida. Shalom.